Irmãos, a paz do Senhor Jesus, livro de Neemias, capítulo 5. A palavra do Senhor vai dizer: se os pobres murmuram contra os ricos, e Neemias o repreende, estes últimos. Por que, irmãos, né? Neemias repreendeu aqueles pobres, os últimos? Porque Neemias chegou na cidade dele ali, aquela cidade estava toda destruída, né? E aqueles últimos pobres que ficou ali começaram a murmurar contra os ricos, né? Porque a fome era grande e extrema naquela cidade. Então Neemias chega ali, né, para construir aquela cidade, construir os muros daquela cidade, né? E não vou estar no versículo todo, mas a palavra do Senhor vai dizer assim: e foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos, porque havia quem dizia: com os nossos filhos e as nossas filhas, nós somos muitos, e pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. E também havia quem dizia: as nossas terras é nossas, vizinhas, e a nossas casas empenhamos para o tomamos trigo nesta fome. Então ali estava empenhando até as casas deles, né, para poder comer e pegando até emprestado. Igual a palavra fala, também havia quem dizia: tomamos dinheiros até emprestado, até para o tributo do rei, né? Então estavam ali pegando dinheiro até emprestado para o tributo do rei, para que eles comessem, né? Para que eles conseguissem comer. Então Neemias começa a construir aquela cidade, começa, né, a levantar os muros daquela cidade, quando os inimigos de Neemias se levantam, que no capítulo 6, no segundo, né, do segundo capítulo, né, 6, a palavra do Senhor vai dizer que os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias, porque eles não queriam que Neemias reconstruísse aquela cidade. Então a palavra fala, quando Neemias começou a levantar os muros, levantou-se Sanbalates e Tobias, né, para impedir Neemias de fazer aquela obra. E a palavra do Senhor fala que sucedeu, mas que ouvindo Sanbalates e Tobias e Gessé e os arábios e os restos dos nossos inimigos, né, que são os inimigos, né, de Neemias, que queriam impedir ele de fazer aquela grande obra, né? Mas ele vai falar, a palavra do Senhor fala que Neemias falou com eles assim, que ele estava numa grande obra e ele não iria parar, que ainda que eles quisessem parar ele não iria parar. Mas, irmãos, quando nós viemos uma pessoa murmurar do outro, nós não podemos aceitar isso, porque Deus ele não agrada da murmuração. Então, quando o povo estava para poder, tinha um povo que Moisés guiava para chegar até a terra prometida, quando este povo começou a murmurar, né? E Deus ele não agrada de murmuração. E esse povo, né, não pôde nem alcançar a terra prometida por causa de quê? Por causa da murmuração. Mas, né, mas eu quero estar deixando aqui no livro de Salmos também, 41, que quando nós viemos uma pessoa, né, de classe humilde, né, então quando nós fizemos o bem, Deus ele tem a acrescentar na nossa vida. Porque isso é mediante a palavra, né, irmãos? Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, não tem nada que eu estou falando aqui que não está na palavra. Então, a palavra de Deus, Deus fala assim que a palavra dele: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. Então, a palavra do Senhor vai dizer aqui no livro de Salmos 41, que bem-aventurado é aquele que atende os pobres, pois o Senhor o livrará no dia do mal. Então, né? Eu não sei quais as condições de vida, né, de cada um, mas quando Deus fala aqui na palavra dele, quando nós atende uma pessoa, né, que a palavra está falando pobre, né, irmãos? Quando nós fazemos o bem, aquele bem é retribuído a nós, né? Então é a palavra do Senhor que está dizendo. Então a palavra do Senhor vai dizer, né, que bem-aventurado é aquele que atende o pobre, pois o Senhor o livrará no dia mau. Então, a palavra no versículo 2, a palavra do Senhor fala: o Senhor o livrará e o conservará em vida, e é abençoado na terra, e tu não os entregarás à vontade dos seus inimigos. Além do Senhor, né, abençoar, né, você não será entregue às vontades dos teus inimigos, porque Deus o livrará. O Senhor, além de abençoar você, além do Senhor estar te abençoando, o Senhor também te livrará. Então, quando você faz um bem,
Quando você abençoa, Deus ele te abençoa também. Quando você planta, quando você está plantando, você tem colheita. Então, se você planta, você colhe. Então, é assim. Tem a lei da semeadura, né? Que o Senhor fala. Se você planta, você colhe. Então, a palavra vai dizer no versículo 3: o Senhor sustentará no leito da enfermidade, e tu renovarás a sua cama na doença. Pois o Senhor, ele te sustenta no leito da enfermidade e renova a sua cama na doença, porque Deus, ele te cura. As enfermidades é curada. Então, quando nós fazemos o bem, mediante, a palavra do Senhor está dizendo, tudo que nós fizemos para Deus, nada é em vão, porque Deus, ele não despede ninguém de mãos vazias. Então, tudo que você faz para o bem, você só tem a acrescentar na sua vida, né? E não com murmuração, né? Mas confiando no Senhor. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou, meus irmãos, no meu coração, para estar deixando para vocês, mediante a palavra dele.